Vamos olhar para essa questão de que 2,5 mil milhões de dólares, portanto, vão ser gerados por esse projeto, vão ser direcionados às pequenas e médias empresas moçambicanas, falamos concretamente para a prestação de serviços e fornecimento de bens. A pergunta que eu faço é, as empresas moçambicanas têm condições de absorver esse volume de negócio ou vamos ter mais uma vez aquela questão que muitos sempre levantam em projetos dessa dimensão, a capacidade das nossas empresas, atendendo os requisitos que são muito exigentes, que são colocados provavelmente pelas multinacionais? Edson, eu não olho do lado das multinacionais. Compreendo o ponto e faz algum tipo de sentido o posicionamento por parte das multinacionais. Se for a compreender, elas são empresas normais e por serem empresas normais, elas estão focadas e o seu objetivo principal é a questão do lucro. É importante que esses padrões que são determinados a nível internacional sejam impostos, porque é um projeto daquela dimensão. O Edson, por exemplo, esteve não na plataforma, mas esteve no estaleiro em Afuns. Há regra de segurança para entrar naquele estaleiro. É o mínimo aceitável. Se o Edson quer fazer o seu trabalho ali, tinha que estar naquele padrão de rigor das regras que se impõem para estar dentro daquele estaleiro. É o mesmo que se diz sobre esse mercado. O mercado das oil and gas, o mercado do oil and gas a nível internacional é o mesmo. O padrão de segurança que se usa na Total em Moçambique é o mesmo que se usa, por exemplo, no Ghana, na Nigéria e os outros países que fazem exploração de recursos na mesma dimensão. Então, há um padrão mínimo de qualidade, há critérios internacionais que são colocados de padrão mínimo de qualidade. Agora, o que Moçambique tinha que fazer, respondendo primeiro à sua questão, eu não acho que estamos preparados. Se olhar para o nosso tecido empresarial, compreender, por exemplo, o tipo de empresas que nós temos, para que elas são constituídas ou como elas são constituídas, se for a compreender, a maior parte delas as empresas que estão constituídas em Moçambique, são para servir um tipo de serviço específico, muitas vezes já pré-identificado, que é para servir ao setor público. Há um espaço ali de um concurso público, então tu crias a empresa para servir aquele serviço específico que é procurado, por exemplo, pelo setor público. Eu não vejo as pequenas e médias empresas moçambicanas, com origem moçambicana, com donos moçambicanos, a prestar serviços no padrão internacional que é exigido naquelas empresas. Não porque os moçambicanos não merecem estar ali, ou não porque os moçambicanos não têm capacidade de fazer isso. É a forma como nós fomos constituídos, é o modelo empresarial que foi constituído em Moçambique ao longo do tempo, ao longo da nossa história. Agora, onde é que está o problema disso? Não é sobre nós não estamos preparados. Isso não é um problema, é a nossa característica, é uma realidade. O Salvador é alto, o Salvador é baixinho, essa é a sua realidade. Agora, é como tu te preparas para atender aos desafios que o mercado te impõe diante da sua característica única. O que Moçambique fez nos últimos 10, 15, 20 anos para se preparar, tendo em conta os recursos, nós conhecemos esta realidade, esta possibilidade de Moçambique fazer a exploração destes recursos desde os anos 90. Então, o que Moçambique fez de lá para cá para preparar as pequenas e médias empresas para que elas tivessem capacidade de participar no mercado, para participar nesses grandes projetos? Tu, Edson, achas que de verdade hoje existe uma pequena e média empresa na província de Cabo Delgado, de nativos da província de Cabo Delgado, com padrão internacional para participar daqueles projetos? É um pouco utópico. Assistimos isso, por exemplo, no caso da Coral do Sul. A Coral do Sul está a implementar o seu projeto em offshore. Em algum momento, 80% ou 90% dos serviços que são prestados são offshore. O que significa que as empresas moçambicanas tinham que ter capacidade de chegar à plataforma da Coral. E isso é feito de forma normal com helicópteros. Tu encontras uma pequena e média empresa em Moçambique com essa capacidade, por exemplo, de ter um helicóptero ou de alugar um helicóptero para prestar os serviços de abastecimento à plataforma da Coral do Sul? Não. Mas isso é porque em algum momento nós não nos preparamos para fazer parte desse grupo de grandes players que fazem esses grandes trabalhos. O que a África do Sul faz, que os outros países fazem. Então, o que vai acontecer, o que é normal, aquelas empresas estão ali para obter lucros. Se a empresa, o seu fim último, no final do dia, é obter lucros. Não existindo empresas moçambicanas, pequenas e médias moçambicanas, com a capacidade de fazer a prestação de serviços, é criar-se lobbies para que empresas internacionais vejam Moçambique com joint ventures ou usando nomes moçambicanos para fazer prestação de serviços naquelas empresas. E se for a compreender, vão passar-se 25 anos e o verdadeiro tecido empresarial moçambicano, que é composto por moçambicanos de gema, ainda continuará
fora desse circuito econômico que vai sendo criado ao longo da indústria do oil and gas. O que significa tudo não está perdido. É importante dizer isso. Nós ainda estamos na fase... Ou seja, ainda é possível, ao longo desses 25 anos, melhorarmos o ainda é possível fazer alguma coisa. Ainda é possível fazer alguma coisa. Mesmo antes do início da própria exploração. Se for a compreender, estamos na fase de construção do projeto. Essa fase de construção era também muito importante que nós participássemos. Não só pelos rendimentos que nós teríamos, mas também ganhar experiência, porque é uma indústria nova. Exatamente, o processo de ganhar experiência. E Moçambique não tem exclusivamente recursos na província de Cabo Delgado. Existe a bacia de Angoche, existe a bacia do Buzi e outras estão a ser descobertas ao longo do tempo e que vamos descobrir muito mais. O que significa que ganharíamos experiência, mas também este padrão internacional. Quis saber empresas moçambicanas a concorrer em outros locais. A Tanzânia, por exemplo, está a retardar o seu projeto. Talvez poderiam ser, assim como hoje empresas sul-africanas concorrem a projetos em Moçambique, seriam empresas moçambicanas a concorrer a projetos, por exemplo, na vizinha Tanzânia, por compreender que Moçambique já tem essa experiência. Por exemplo, as empresas de Cabo Delgado têm essa vantagem de ter o Swahili ali em alguma região da província de Cabo Delgado, tem essa língua, então poderiam ser essas mesmas empresas que concorrem para os mercados internacionais, por exemplo, como é o caso da vizinha Tanzânia. Então, é uma oportunidade única. E em algum momento eu tenho ainda fé que existe espaço e tempo, não tanto quanto tivemos já 25 anos atrás, mas ainda temos possibilidade de fazer alguma coisa diferente nesse momento. Fazer alguma coisa diferente significa, em algum momento, nos prepararmos para nos posicionar neste mercado.